E hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito de algo que já é muito ligado à questão da palavra fé, né? A fé no invisível, que eu queria falar com vocês. E, naturalmente, quando falamos de fé, nós já vamos direto para um dos capítulos e livros da Bíblia, que praticamente todo ele fala a respeito de fé, que está lá em Hebreus, né? Muitos já ministraram aqui vários textos sobre Hebreus, e eu queria também poder falar um pouco sobre isso, algumas experiências, o que o Senhor colocou no meu coração para poder falar com vocês e fortalecer a fé de vocês em Cristo. Amém? Hebreus 11:1, na linguagem tradicional da palavra de Deus, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Certo? Na linguagem NVI, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé mexe muito com a visão, não é? Haja vista que, quando falamos de fé, nós não enxergamos, nós temos que pensar em algo invisível. Na linguagem aqui, King James, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Olha, já é outra perspectiva, mas falando da mesma coisa. E a prova daquilo que não podemos ver. Muito interessante isso, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa palavra que nós estamos falando, chamada fé. A fé possui uma conotação muito ampla se nós formos pensar na palavra em si, né? Grande parte das pessoas, quando se fala sobre fé, elas costumam dizer: o importante é ter fé. Quantos já ouviram essa declaração de alguém? Vocês já ouviram? Às vezes, quando nós estamos falando sobre o Senhor para as pessoas, ou mesmo falando de outros assuntos, muitos falam assim: não, o importante é ter fé. O importante é que a gente tenha fé e ponto. Não é verdade? Eu vou dizer, é uma verdade? É. Precisamos ter fé, não é verdade? Estamos aqui porque temos fé. Ou, pelo menos, estamos tentando ter fé. Isso é importante. Mas a palavra de Deus, lá em Hebreus, no mesmo capítulo, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É natural. Então, é um fato, nós precisamos sim ter fé. Isso não tem como discutir. É necessário termos fé. Só que esse texto não para por aí. Ele continua dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, certo? E recompensa aqueles que o buscam. Então, necessariamente não é só a questão de ter uma fé. E aqui eu já vou falar sobre uma fé, que pode ser uma fé em qualquer coisa. Vamos pensar assim. Mas a grande pergunta que fica aqui é a seguinte: já que é importante ter fé, eu devo ter fé em quem ou o quê? Não precisamos ter fé? Todos concordam que precisamos ter fé ou não? Sim? Está todo mundo comigo aí? Todo mundo acordado? Começamos agora, gente. Mas ter fé em quem ou no quê? Essa é a grande questão. Eu sou um cara novo. Eu falei que tinha 30 anos de comunidade, né? Alguns podem estar pensando: poxa, esse cara nasceu aqui, né? Porque um cara novo desse jeito, como é que está 30 anos aqui? Né? Vai que cola. Mas
Eu vivi muito nos anos 90, ali meados de 90, ali foi o tempo que eu me converti. E só para contextualizar isso, tinha uma música secular que quem é da época aqui deve ter ouvido, ou mesmo quem não é, já deve ter ouvido alguma vez, que tinha uma cantora que tinha um refrão da música dela que dizia assim, ó, não acredito em nada, mas não duvido da fé. Não é verdade? Quem já ouviu aqui? Não ouçam mais, tá? Agora ouçam músicas que adorem ao Senhor. Olha, tem que ser bem crente, hein? Isso aí. Não pode ficar ouvindo música secular, não. Mas era isso, né? Ela dizia, não acredito em nada, só que eu não duvido da fé. E aí, de novo, eu volto a dizer, fé. Mas que fé? Fé onde? Em quem? Então, é muito interessante como a fé ela chama muito a atenção das pessoas, né? E, por sua vez, as faz acreditar que é necessário, sim, termos fé. Nós precisamos termos fé. Ter fé, na verdade. Porque nós já lemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Correto? Não dá para ser um cristão, e aqui no nosso contexto, sem ter fé. Senão, está tudo errado. Não dá para prosseguir. Não dá para continuar. E, por mais que as pessoas sejam leigas ou tenham um conhecimento raso das Escrituras, elas sabem que é necessário ter fé em Deus. Talvez em algum Deus, mas precisa ter fé em Deus. Precisa ter fé em alguém, né? E quando a gente observa as Escrituras e lê esse capítulo, que eu vou deixar como lição de casa para vocês, leiam todo o capítulo 11 de Hebreus, que ali fala muito sobre fé, né? O contexto dele todo está embasado na fé. E lá é muito claro ver que são descritos ali diversas situações com ícones da palavra de Deus que fizeram, né, algumas ações durante a vida deles por meio da fé. Desde o princípio, lá, fala de Abel, de Enoque, de Noé, fala de Abraão, de Sara, de Jacó, fala de Isaac, fala de José, fala de Moisés. Então, de vários desses ícones da igreja, da Bíblia, desde o início, né, da criação do mundo, e lá mostra como eles sempre agiram e fizeram tudo pela fé. Pela fé. O próprio mundo foi criado pela fé. Nós precisamos ter fé que o mundo foi criado por Deus, não é? Ou então a gente vai crer no quê? No boom? Deixa para lá. E a Bíblia fala que muitos deles, mesmo com esta fé, não alcançaram as promessas, mas continuaram persistindo e tendo fé naquilo que muitas vezes eles nem conseguiam, de alguma forma, enxergar. E por que eles eram assim? Porque a palavra de Deus diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ok? E sem fé, obviamente, você não agradará a Deus. Lembrem-se, tudo que nós conquistamos é mediante a fé. Tudo o que nós conquistamos é mediante a fé. Quando nós pensamos no mundo espiritual, não há nada que nós consigamos fazer sem a fé. Jesus mesmo sempre tentava produzir fé na vida das pessoas, à medida que ele falava, né? A sua fé te salvou, né? Por quê? Porque nós precisamos ter fé. Veja que eu vou citar algumas conquistas que nós podemos e temos, e vou citar alguns versículos aqui, mas não vou
obviamente, entrar em cada um dos versículos, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas, por exemplo, algumas coisas. A paz com Deus. Nós só conseguimos mediante a fé, queridos. Se vocês lerem lá em Romanos 5:1, vocês vão ver que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus, dizia Paulo lá. Nós somos justificados pela fé também. Não é por mérito, é pela fé. Então, lá diz, lá em Atos 13:39, Gálatas 3, do 8 ao 24, se vocês lerem lá, vocês vão entender sobre a justificação. A cura de enfermos, como é feita? É pela fé. É pela fé. Não há outro método, entendeu? A menos, obviamente, que você vá lá e faça uma cirurgia, alguma coisa. Mas pode ser que a cirurgia não dê certo, mas pela fé ela pode sim dar certo. E lá em Marcos 17:18, o Senhor fala, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A salvação vem pela fé. Se nós somos salvos, a salvação veio pela fé em Jesus. Para vencer os impossíveis, as impossibilidades da nossa vida, nós precisamos ter fé. Não há como vencer sem ter fé. Ter comunhão com o Espírito Santo é pela fé. Não é verdade? Tudo é pela fé. Expulsar demônio. Quem já viu alguém expulsando demônio aqui? Eu já tive algumas experiências, mas você só consegue isso pela fé. Entendeu? Não é por sua força, não é por sua capacidade. Eu sou expulsador de demônio. Não, você não vai expulsar ninguém. É pelo nome do Senhor Jesus e pela fé. Ser filho de Deus, lá em Gálatas 3:26, fala sobre isso. Nós somos filhos de Deus pela fé que temos nele. Para podermos alcançar as promessas que a palavra de Deus tem para cada um de nós, nós precisamos exercitar a nossa fé. E nós podemos todas as coisas pela fé, como Paulo, lá em Filipenses 4:13, diz: naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Mas não esqueçam de sempre ler os versículos anteriores, tá? Para não sair achando que você pode todas as coisas aí. Paulo contextualiza ali o porquê que ele faz essa citação. Mas nós podemos em Jesus. Nele nós podemos todas as coisas. Então, se a gente pensar um pouquinho diante desse cenário de fé que nós estamos falando aqui, pense no seguinte: por que nós estamos nesse culto? Por que nós estamos aqui? Porque, de alguma forma, nós estamos aqui pela fé. Entendam isso? Por que muitas pessoas, nesse momento, estão assistindo pelo YouTube esse culto? Porque alguma coisa as atraiu e a fé está sendo exercida ali. Porque aqui nós estamos falando de aspectos espirituais. Então, nós precisamos ter fé. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual, então, envolve a fé. Certo? Se estamos aqui, é porque, de alguma forma, nós temos fé. É claro. Jesus disse, e é um texto muito clássico que vocês conhecem, de Mateus 18:19, que ele diz: porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Certo? Sim ou não? Olha que declaração. Pensem bem no que Jesus falou. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Entenderam isso? Então, eu concluo, eu estou aqui por causa de Jesus. E você? Então, nós estamos juntos. Então, tem mais de 2 aqui, em nome de Jesus, não é? E se isso é uma verdade, Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. Olha só, que lindo. Jesus está aqui. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, e aqui eu vou tirar um pouco a questão espiritual e vou ser bastante racional com vocês.
Jesus fez essa declaração e nós cremos pela fé, não é verdade? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem daqui está vendo Jesus? Tem alguém vendo fisicamente, aqui eu estou dizendo, alguém está vendo Jesus fisicamente aqui nesse lugar e fala, ó, Jesus está aqui, pô, você pode sentar. Eu estou sendo racional, tá, gente? Bem racional mesmo. Ninguém vê. Mas, veja que cremos naquilo que Jesus disse pela fé. Se ele disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estaria lá no meio deles. Jesus está aqui. Nós não estamos o vendo, mas nós cremos pela fé que ele está aqui. E ele está aqui. Acredite. Você aí em casa também saiba, ele está aqui. E ele está aí também. Se estiverem reunidos 2 ou mais no nome dele, ele está. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que é bem fácil a gente exercer a nossa fé em um ambiente como esse aqui, não é? Onde nós estamos ministrando, falando da palavra de Deus, temos boa música, temos música que nos levam até o Senhor, temos pessoas aqui educadas, estamos diante de um clima bastante atrativo e que nos leva a termos uma fé mais aguçada, não é verdade? Mas eu vou te fazer uma pergunta. E na nossa vida cotidiana, como é que anda a nossa fé? No nosso dia a dia. Como é que anda a sua fé a partir do momento que você sai daquela porta e vai em direção à sua casa, e da sua casa você vai para o seu trabalho, e assim você vai para os seus estudos, e vive a sua vida todos os dias? Como você exerce esta fé? Porque fora daqui é um pouco mais difícil a gente ter a mesma fé que a gente tem aqui nesse lugar. Não é fácil. Não é fácil. E eu penso o seguinte, às vezes nós passamos por situações muito complexas, às vezes nós passamos por adversidades na nossa vida, nós temos problemas difíceis de enfrentar. Quem daqui passa por problemas também? Não sou só eu não, né? Não sou eu que passo por dificuldades não, né? Eu acho que todos nós. E situações que, na verdade, fogem ao meu e ao seu controle. Embora, eu vou te dar uma notícia, nós não temos controle sobre absolutamente nada, tá, gente? Tome cuidado. Nós tentamos ajudar, tentamos fazer o melhor, mas nós não temos controle sobre absolutamente nada. Às vezes pensamos que temos, né? Pode deixar que aqui está tudo certinho. Aí daqui a pouco o negócio vira. Aí você fala, mas não estava tudo certinho? E agora? Né? Não está mais. Quando uma enfermidade chega, assim, olha como nós estamos vendo esses dias pessoas enfermas. Né? Estamos tendo aí um colapso de dengue na nossa nação. Cadê o controle que nós temos? Né? Nós não temos. E como é que nós enfrentamos isso pela fé? Quando nós estamos diante de uma enfermidade terminal, de uma questão muito grave, como nós lidamos com isso? Nós estamos fora daqui, certo? Quando aquela porta de emprego se fecha, sabe? Quando você estava bem naquele lugar, trabalhando há muitos anos, certo de que você era muito bem quisto, estava tudo legal, você tinha um cargo bom, e de repente a porta se fecha, e você olha para os lados e fala, e agora?
o que é que eu faço, né? Eu quero só fazer um parêntese aqui. Como eu disse, nesses quase 30 anos de caminhada com Cristo, eu já tive que exercer muito dessa fé. Já passei por muitas situações difíceis, circunstâncias adversas, na saúde, em diversas áreas. E uma que em 2017 eu passei foi quando eu perdi o meu emprego. Eu trabalho no mercado financeiro já há 32 anos. Trabalhei em uma instituição financeira por 26 anos. Uma só. Eu fiz toda a minha carreira, né, eu sou um profissional da área de crédito, e eu fiz toda a minha carreira dentro de um banco que em 2014 foi comprado por um banco chinês, um dos maiores bancos do mundo, e eu estava muito seguro lá, né? Já atingi um nível hierárquico muito bom, estava bem, tranquilo. Entrou esse banco chinês, já começou uma movimentação estranha, né? Você já começa a pensar, mas estou lá, pela fé, o Senhor que me deu, o Senhor que abriu a porta, nada vai acontecer comigo. Passaram-se 3 anos e, de repente, joinha para você, tchau, foi muito bom tê-lo aqui. Aliás, nem isso eu recebi. Nem um aperto de mão eu recebi, vocês acreditam? Mas eu não tenho raiz de amargura com eles, não. Estão prosperando. Porque eu cria que Deus tinha o melhor para a minha vida. Mas, a partir daí, é que eu comecei a ter que exercitar um pouco mais a minha fé. Porque eu saí de lá, falei, sou um profissional de mercado, tenho uma boa formação, conhecimento sobre aquilo que eu faço. Rapidamente, o que vai acontecer? Outra porta vai se abrir. Estou tranquilo, vamos que vamos. Né? Minha esposa que sabe disso, está ali atrás. Que comeu um saco de sal junto comigo. E notem, passou um mês, fiz algumas entrevistas, passaram 2 meses, mais entrevistas e nada. 3 meses e nada. 6 meses e nada. Mas sempre estava lá, fazendo entrevistas, tal. Eu chegava nos lugares, eu já batia na porta, entrava e falava, Senhor, será que é aqui? Eu queria que fosse aqui. Né? Eu já estava exercendo a minha fé ali. Mas não era ainda aqui. E passaram-se 1 ano e 6 meses. E eu ainda estava desempregado. Tudo bem, queridos, que, como eu disse, pelo tempo de casa que eu tinha, pelo cargo que eu ocupava, eu saí de lá bem. Eu não vou reclamar disso, mas isso talvez é o que atrapalhou a minha fé. Sabe por quê? Porque eu estava muito tranquilo quanto a isso. Porque eu tinha recursos que poderiam me sustentar durante um tempo. Mas nesse tempo todo, meus filhos estudam em escola particular, inclusive estudavam aqui no colégio da comunidade, não saíram do colégio, continuaram no colégio. Eu tinha também 2 veículos na época, não vendi. Minha esposa falou, vamos vender um. Não, eu vou arrumar um emprego. Eu tenho fé, rapaz. Você acha o quê? Mas a coisa não acontecia como eu queria. Até que um determinado dia, todas as madrugadas, eu tenho o costume de levantar para orar, umas 4 horas da manhã, e eu levantava e eu nunca questionei Deus, no seguinte sentido, por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo? Eu sou um homem de fé, por que eu não consigo um emprego? Eu nunca questionei Deus sobre isso. Mas todas as madrugadas eu orava e falava para o Senhor, Senhor, será que é hoje? Será que é hoje que essa porta vai se abrir?
Será que é hoje que eu recebo o contato, que eu vou lá e aí a gente começa de novo? E não acontecia nada. Até que, em praticamente janeiro de 19, janeiro de 2019, eu recebi uma oferta de emprego num lugar que não tinha nada a ver comigo. De certa forma tinha, mas não tinha. Eu sou da área de crédito, me chamaram para ser comercial. Eu falei, Senhor, eu não acho que é, mas vamos lá, se está vindo para mim é porque eu creio que é do Senhor. Então, vamos embora. Por isso que assim, nós precisamos nos atentar e ouvir a voz de Deus. Mas você sabe quando que destravou todo esse processo? Quando em uma determinada madrugada, o Senhor falou nitidamente ao meu coração: onde realmente está a sua fé? Onde está a sua fé? Está nos recursos que você tem e você está tranquilo porque você não tem falta? Ou a sua fé realmente está em mim, que posso te abrir uma porta? E eu reconheci naquele dia, me arrependi, porque eu percebi que eu só estava assim porque eu não tinha problemas. Porque eu ainda tinha como me sustentar e sustentar a minha família. Mas aí, quando eu percebi que realmente a minha fé não estava firmada, entre aspas, no Senhor, mas eu estava mais com o meu coração na minha conta bancária do que no Senhor, eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, e na sequência as coisas começaram a acontecer, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Vocês veem que nós temos que tomar muito cuidado quando Jesus disse, porque onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Tomem muito cuidado. Por isso que eu disse, a fé, você pode ter fé em qualquer coisa. Eu posso ter fé nessa água que eu vou tomar agora e achar que ela pode me curar. Estou exercendo a minha fé. Só isso. Está certo? Não sei. Está certo, está errado? Não é isso que eu quero. Enfim, eu consegui esse trabalho. Por meio desse trabalho, que eu precisava angariar clientes, eu contatei um diretor de um fundo de investimentos, que era meu amigo, que lá no passado eu contratei ele como meu analista, e ele se tornou diretor desse fundo. Chamei ele para almoçar, não para pedir emprego, para pedir para ele me ajudar a arrumar uma carteira de clientes. Ele olhou para mim e ele falou, cara, você quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, como assim? Eu falei, eu não vim aqui pedir emprego. Eu vim te pedir para me ajudar com isso. Ele falou, não, cara, eu estou precisando de uma pessoa lá igual você. Porque vai sair uma pessoa e eu preciso colocar outra. O que você acha? Ele falou, não vai ser no mesmo cargo que você tinha. Mas se você estiver disposto, quer conversar? Na mesma hora eu subi com ele. Em 2 semanas eu estava contratado nesse fundo de investimento, trabalhando na área de crédito que eu trabalhei a minha vida inteira. Isso pela fé. Porque o Senhor se move pela nossa fé. É óbvio que tudo está dentro da vontade dele, mas ele se move pela nossa fé. Por isso, Tiago 1,3 ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então a fé, de certa forma, também produziu paciência no meu coração, porque eu não sei quantos de vocês, ou se algum de vocês já passou por esse tipo de situação, que é difícil. Por mais que eu disse, poxa, eu estava ali confiando nos recursos, mas, cara, quando você olha para a sua família e fala, cara, uma hora isso aqui acaba também. Uma hora chega ao fim, porque dinheiro não brota da terra, certo? Dinheiro precisa ser conquistado também. Mas uma coisa eu aprendi, que nós precisamos andar pela fé. E a palavra de Deus ampara isso. Nós precisamos andar pela fé.
e depender totalmente de Jesus. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus. Por quê? Porque nós precisamos confiar no Senhor. A fé só é produzida na confiança que nós temos nele. Se eu não confio no Senhor, eu não vou ter fé. Não há como. Por isso o salmista lá no Salmo 37:5, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é entrega. Para eu entregar alguma coisa para alguém que eu não vejo, como nós falamos aqui, mas pela fé eu sei que ele existe, e a minha fé está firmada nele, fica muito mais fácil. Veja que a fé em Jesus, ela faz crer no impossível e enxergar o invisível. Quando nós conseguimos ter a fé firmada em Jesus, conseguimos ter os olhos de Cristo, nós conseguimos andar e crer no impossível e conseguir enxergar o invisível. Sem Jesus, a nossa visão ela é muito míope. Nós não conseguimos enxergar a 10 centímetros da nossa frente, porque nós precisamos andar com os olhos da fé. Por isso é fácil falar, gente, que temos fé quando tudo vai bem na nossa vida. É fácil eu dizer, não, eu estou tranquilo. Por exemplo, depois de tudo isso, eu fui trabalhar nesse fundo, desse fundo eu saí, trabalhei 1 ano em outro fundo, e agora em 2024, no dia 1º de janeiro, eu iniciei em um outro fundo de investimentos. Quer dizer, Deus está me abrindo, e assim, lugares muito, muito melhores do que eu estava. Mérito meu? Zero mérito meu. Mas eu preciso andar pela fé. E é zero mesmo. Agora, é muito fácil nós andarmos pela fé quando tudo é previsível. É fácil dizer assim, olha, eu tenho fé que no dia X eu vou receber o meu salário, o meu prolabore, ou sei lá o que seja. É fácil eu dizer que quando eu tenho um recurso disponível, falo assim, olha, tenho fé que eu vou conseguir trocar o meu carro. Mas é óbvio que você vai. Você tem dinheiro. Quero ver você falar sem ter. Né? É fácil andar quando as coisas são assim. Eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos ter, tá? Porque, como eu disse, o dono da porta é o Senhor, nesse sentido, né? De repente, ele pode abrir e fechar a hora que ele quiser. Tá? Por isso eu disse, nós não temos controle sobre nada. Quanto mais dependência nós temos do Senhor, mais tranquilos nós iremos andar. Porque se fechar a porta, eu estou tranquilo porque a porta é dele. Se abrir a porta, eu estou tranquilo porque a porta é dele. Se eu ficar enfermo, eu estou tranquilo porque ele já me curou na cruz do Calvário. E pela fé eu creio nisso. Ah, mas e se você não for curado e for levado? Aí eu faço a declaração que Paulo fazia. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que o dono da morte e da vida é o Senhor. Então eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu preciso andar pela fé. Então é fácil nós termos fé muitas vezes quando tudo é previsível. Mas e quando não é? Por isso, queridos, o mundo sem Cristo, ainda assim que queiram mover a sua fé, mas se move a fé no óbvio. Porque quando a coisa aperta, é só quem tem realmente uma experiência com Cristo que consegue sobreviver. Paulo declara lá em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Nós temos que andar por fé, não por aquilo que nós conseguimos enxergar. É isso que Deus espera de nós, que nós movamos a nossa vida em direção da fé e vivamos pela fé, andemos pela fé. Nós precisamos crer no invisível. Lá em Romanos 10:17, uma coisa que é importante a gente pensar.
Você sabe como nós podemos andar plenamente em fé? O texto lá de Romanos 17, Paulo diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é Cristo. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? O Verbo era Deus. O Verbo era Cristo que se fez carne. E a palavra de Deus continua: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso, a nossa fé precisa estar firmada aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você meditar nas Escrituras, ouvir a palavra de Deus, mais fé será produzida no seu coração. Entenda isso. Não é simplesmente o ouvir de alguém, porque nós precisamos sim nos alimentar da palavra, nós precisamos cultuar ao Senhor, nós precisamos ouvir as pregações. Por exemplo, aos domingos, nosso pastor Ronaldo sempre está aqui ministrando na nossa vida, nós precisamos ouvir. Pastor Fábio está aqui às quartas-feiras, Eliel, pastor Jorge, estão aqui ministrando, nós precisamos nos alimentar para que a nossa fé seja cada vez mais aguçada. É necessário, porque é pela palavra que a nossa fé é produzida. Então, para ter uma fé genuína, nós precisamos ouvir a palavra, e essa palavra precisa ser guardada profundamente no nosso coração. Nós precisamos ser uma Bíblia ambulante, que guarda a palavra de Deus, que retém a palavra da fé, para que nós consigamos caminhar de glória em glória, de poder em poder. E nós precisamos, sim, ter Jesus na nossa vida. Não há como ter fé sem que essa fé não seja produzida pela palavra que é Cristo. Nós precisamos de Jesus para que a nossa fé seja produzida, aumentada, e a cada dia nós consigamos viver andando constantemente pela fé. E talvez, nessa noite aqui, alguns de nós possam ainda ter uma fé superficial. Talvez você ainda não esteja andando numa dimensão de uma fé em Cristo que te faz crer no impossível, ver o impossível, ver o invisível, crer que você pode sim todas as coisas. Talvez você ainda esteja vivendo numa fé circunstancial, que depende das coisas. Depende do momento eu tenho fé, depende do momento eu não tenho tanta fé assim. E nessa noite, é uma noite que nós podemos ter a nossa fé fortalecida, ter a nossa fé transformada, ter a nossa fé firmada. E é necessário, diz as Escrituras, quando Nicodemos falou com Jesus, e Jesus disse para ele uma coisa muito simples, mas que pode fazer toda a diferença na nossa vida. O necessário é nascer de novo. O necessário é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos quando o questionou sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre como viver como Jesus vivia. Nós precisamos ter a nossa vida firmada em Jesus. Nós precisamos
de uma vida com uma fé plena. 1 de João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós podemos vencer o mundo pela fé, diz João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4. Porque pela fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Como está a sua fé? Como está a sua fé?